Aqui estamos com o nosso toque do dia, com essa alegria de anunciar a palavra, que é sempre nova, né? Ela pode ser explanada de muitas maneiras, e o Espírito Santo sempre atuando, traduzindo, né, na cultura, na tradição de cada um. Deus vai falando através do Espírito Santo. Hoje nós temos o privilégio de receber o nosso irmão missionário Isaías da Silva Almeida, né? Ele que é missionário da missão neotestamentária, está na frente da obra e vive ali em Campo Grande, mas sempre viajando em Argentina, Paraguai, Uruguai, então sempre ativo na obra. E esse tempinho desse mês ele vai estar aqui em Corumbá. E nós não perdemos a oportunidade de convidar Isaías para estar no toque do dia e ver o que Deus tem falado para ele, tocado no seu coração, e ele vai comunicar a palavra de Deus essa noite no toque do dia. Então queremos, aqui Rosângela está presente também, a sua esposa, a missionária Rosângela, está presente também no toque do dia. Então vamos chamar Isaías para ver o que Deus tem colocado no seu coração para compartilhar com o toque do dia esse dia. Isaías, chega até aqui. Obrigado, Marcos. Boa noite a todos. Para alguns, bom dia. Para outros, boa tarde. Como já Marcos nos apresentou, eu tenho uma palavra para vocês que estão nessa reunião online. Nessa reunião ou ao vivo ou assistindo outra hora. Que você possa usufruir dessa palavra. Deus te abençoe. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de estar no toque do dia, para trazer uma palavra que possa edificar, que possa consolar, que possa exortar nossos irmãos que estão ouvindo. Deixo diante de Ti que vou falar. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano. Dirige o que devo mencionar. No nome de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador e a nossa esperança. Amém. O que eu queria falar hoje, o dia que Jesus veio à minha casa, o dia que Jesus veio à minha casa, ou vou perguntar, o dia que Jesus foi à sua casa, como que foi? Marcos, como foi o dia que Jesus foi na sua casa? Rosângela, como foi seu dia que Jesus foi na sua casa? É claro que vocês vão vir aqui outra hora para falar sobre isso. Eu pergunto para você, que dia que Jesus foi na sua casa? Como foi? O que aconteceu? Valeu a pena? Eu tenho perguntado para algumas pessoas, né? Quase a mesma experiência. Foi maravilhoso. As pessoas se expressam dessa maneira. Foi maravilhoso. Foi bacana. A gente estava como se fosse flutuando. O dia que Jesus veio à minha casa, eu era criança, eu era bem criança mesmo. Não me lembro muito bem, não me arrependo desde esse dia que ele nos visitou e permaneceu na minha casa. O tema dessa noite é isto. É o tema que vai tocar toda a tua família. O dia que Jesus foi na sua casa, se você ainda não permitiu que Jesus entrasse na sua casa, mas no dia que você permitir, no dia que você abrir a porta para ele entrar na sua vida, a coisa vai mudar em você, vai mudar na sua família, pode ter certeza disso. O relacionamento seu com sua esposa, o relacionamento seu com sua família, com seus filhos, e até mesmo com nossos vizinhos, nossos amigos, muita coisa muda. Muita coisa muda no dia que Jesus veio na minha casa, até na vida do trabalho, no meu relacionamento no trabalho, minha produção no trabalho. Eu começo a produzir mais, porque eu sou abençoado. O Senhor me abençoou. E eu tenho a alegria de sair do domingo, na segunda-feira, eu estou bem disposto para trabalhar. Lucas, capítulo 4, verso 18, nos fala a palavra que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Isso aqui foi palavra de Jesus. O dia que Jesus falou na sinagoga lá, o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os contritos de coração. Como está seu coração, amigo ou amiga? Como está seu coração? E Isaías, o profeta, fala com relação a Jesus, já 700 anos mais,
Então os olhos dos cegos serão abertos e o ouvido dos surdos se abrirão. Tem muito ouvido fechado no mundo que não quer ouvir a voz de Jesus, não quer abrir seus olhos. Muitos cegos têm aberto os olhos. Jesus abriu os olhos de muita gente. No dia que Jesus foi à casa dessa pessoa, ele abriu os olhos, abriu os ouvidos, abriu a vida dessa pessoa. Em Mateus capítulo 11, Jesus fala: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, todos que estão envergonhados, todos estão viciados em drogas. Ele convida: vinde a mim todos que estão sufocados, estão endividados. Vai no Senhor, pede para Ele te ajudar. Ele vai te ajudar, pode ter certeza. E ele fala: eu quero pegar esta meu peso aqui. Jesus falando assim: eu quero trocar, eu te dou o meu peso e eu pego o seu. Ele quer te fazer mudança. Porque sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Para o seu corpo, não. Seu corpo você vai dormir e vai descansar. Passar umas férias na praia, você está descansado. Mas e seu coração, a sua alma, como está? É esse descanso que ele quer dar para você. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga. Canga é aquilo que o boi carregava no passado para puxar a carroça. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós temos muito que aprender de Jesus. Nós temos que aprender muito. Quando lemos sobre Ele, nós aprendemos muito sobre Ele, e Ele nos ensina como nos lidarmos com as situações adversas. Então Jesus, ele quebra preconceito. Primeira coisa, Jesus quebra preconceito. O que aconteceu? Em Atos capítulo 10, tinha um homem que era homem de oração, homem que dava esmola, um homem que chegou de ver anjo, um verdadeiro homem, mas ele não era cristão. Ele não era cristão. E esse homem, com a mensagem do anjo para ele, chama Pedro, que está na casa de um curtidor, à beira-mar, vai lá, chama ele tem uma palavra para você. E esse homem chama-se Cornélio, está no livro de Atos, capítulo 10. Se você conhece um pouquinho a Bíblia, você já deve ter lido sobre ele. É um exemplo maravilhoso, que às vezes eu fico me perguntando, eu não pareço com esse homem, porque eu não vi anjo, eu não sou de dar esmola, né? Então, na verdade eu dou esmola. Aprendi com ele a dar esmola. Mas eu não vi anjo. E a oração que ele fala, orava 3 vezes por dia. Eu não tenho essa. Oro na refeição de manhã com minha esposa, à noite antes de dormir. Mas, assim, dedicar a oração, curvar e ficar de joelho aí 3 vezes no dia, não faço. Mas ele fazia. E mandou 2 funcionários seus e um soldado à casa de Pedro. Pedro estava lá na beira-mar, subiu no eirado de uma casa, na parte de cima ali, e foi orar, aquela brisa gostosa, né? Foi orar. Era mais ou menos quase meio-dia, enquanto eu estava com fome, e Pedro teve uma visão. E era um lenço que levantou, tinha todo tipo de animais, e Pedro escutou uma voz: mata e come. Pedro falou: mas eu sou judeu, eu não como coisa imunda. Não, mata e come. 3 vezes falou com Pedro. Então Pedro meio que não entendeu essa mensagem, era uma visão. Mas nesse momento bate a porta. Tem 3 pessoas querendo falar com você, Pedro. Pedro entendeu que aquela visão que ele teve estava relacionada com a chegada daqueles homens. E, novamente, aqueles homens falaram: tem um homem lá esperando você. Ele quer ouvir a sua palavra. Ele teve a visão de anjo. É um homem temente a Deus. Ele é um homem de bom testemunho. Ele e sua casa. Ele gostaria de escutar o que você tem para ele. Pedro, que tinha precaução, tinha o quê? Como que é? Como que é o termo, Marcos? Pedro era o quê?
ele não queria conversar com o gentil, né? Ele tinha seu medo, obrigado, preconceito, que ele tinha preconceito. O judeu, se tem algum judeu me ouvindo, é isso aí, não era? No passado tinha muito isso. Hoje estão mais abertos. Mas naquela época eles não queriam comunicar com os judeus, os gentios. Os judeus não comunicavam com os gentios, a não ser na questão econômica. Mas amizade, entrar na casa, nada disso. Então, Pedro foi com aqueles homens, foi à casa, então aí quebra uma barreira. Primeira vez que um judeu vai na casa de um gentio, e era romano, era um centurião, tinha sobre as suas ordens soldados, e lá Pedro fala assim, e abrindo Pedro a boca, diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. E como às vezes nós fazemos acepção de pessoa, nós cristãos, às vezes discriminamos pessoas. Se a pessoa está mal vestida, se a pessoa não tem um determinado nível social, a gente discrimina, porque é pobre. Como cristão, irmão, nós temos que mudar esse conceito, não ter medo de ficar ao lado dessa pessoa, porque vamos lembrar que é um ser humano que está ao nosso lado. Pode ele ter pouca grana, estar mal vestido, mas vamos conversar, vamos falar do Senhor Jesus Cristo para ele, levar as boas novas de salvação. Então, Cornélio ouviu daquele homem, e Cornélio preparou a casa dele, que não deveria ser pequena, para os seus amigos, para os seus parentes, para ouvir o que Pedro tinha para falar para ele. E Pedro falou justamente da salvação para ele. Aquilo que o anjo não poderia falar. O anjo não vai trazer mensagem para você. Não espera uma mensagem de anjo na sua porta. Pode até aparecer um anjo para você, mas ele não vai falar do evangelho para você. Quem vai falar é um pregador. É um pregador. Você pode ouvir através da internet, através desse programa, que Jesus é que vai te salvar. É Jesus que te salva. E Pedro foi justamente para isso. E aqueles reconheceram que eram pecadores e aceitaram Jesus Cristo naquela noite. E alguns foram batizados. E Pedro ficou com eles ali alguns dias, falando mais do Senhor Jesus Cristo. Então agora a minha pergunta é, o dia que Jesus foi na sua casa, como que é? O que aconteceu? Fala para mim. Se você tem o WhatsApp do Marcos, que é o diretor desse programa, manda para ele, dá o seu testemunho. Ele poderá ler aqui para os demais. O dia que Jesus foi na sua casa, o que aconteceu? Houve mudança? Houve alteração na sua vida? Então fala para nós. E vou citar um outro exemplo. Lucas capítulo 19, no verso 5 e 9, fala que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa. Aqui era aquele tumulto que estava em torno de Jesus, e Zaqueu, como era pequeno, fala a Bíblia que ele era de pequena estatura, era um homem baixo, talvez 1,50 m, 1,60 m, não sei. Mas pensa você, Zaqueu era um cobrador de imposto. Ele cobrava imposto para o Império Romano. E nessa passagem eu acho interessante porque nós não gostamos de pagar imposto. O governo cobra direto na fonte. Na hora que você compra no mercado ou na farmácia que você vai, já está desconto, já você está pagando imposto ali daquele produto que você comprou. Eu comprava um remédio de R$500. Eu pagava R$100 e poucos só de imposto para esse remédio. Remédio para o coração ainda. Então, tá, já paguei. Agora, se a farmácia repassa, eu não sei, mas isso não é problema meu. Bom, Zaqueu era cobrador. Pensa você, quando ele entrou no meio daquela multidão, as pessoas não deixaram ele passar. Pequena estatura. E por ser cobrador de imposto do povo judaico, ele é considerado publicano. Ou seja, traiu a pátria. Na minha dedução, tá, irmãos? Amigos, devia receber cotovelada, né? Tá, vai pra lá, cara, vai pra lá. Não entra aqui, não. É você? Sai daí. É a minha dedução. Zaqueu não viu opção,
resolveu sair dali, falou, ele deve passar por ali, então eu vou subir naquela árvore ali. E se ele passar, pelo menos eu vou vê-lo. Que coisa gostosa. Esse anseio de querer ver Jesus. Uma autoridade espiritual. E Jesus, quando chega naquela árvore, olha para cima e fala, Zaqueu, como assim? Zaqueu. Como que Jesus sabia o nome dele? Aí, será que uma criança falou para Jesus, Jesus, ele chama Zaqueu. Jesus conhece o nosso nome. Ele sabe o nosso levantar e o nosso deitar. Ele conhece, ele nos formou. Ele estava lá no princípio. Ele estava na formação do mundo. Lá em João fala que ele chama as suas ovelhas pelos nomes. E o nosso nome está escrito no livro da vida. Não sei se o seu está, mas o meu está escrito no livro da vida. Porque eu entreguei a minha vida para Jesus. Está lá meu nome. Então ele sabe o meu nome. Zaqueu, ele conhece. Ele sabe quem você é. Desce depressa. Então Jesus se autoconvida para ir à casa de Zaqueu. Zaqueu precisava ouvir umas verdades. O que é bacana, e Jesus fala para aquele homem que hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Mas Jesus escuta primeiro a conversa de Zaqueu, que fala, eu não sei se já mencionei isso aqui, mas alguns falam que Zaqueu roubava. Ela, não. Zaqueu fala para ele, se eu roubei alguém, restituo 4 vezes mais. Se aconteceu alguma coisa, eu vou ver a minha contabilidade. Zaqueu era um responsável para cobrar imposto, para pagar, devolver, passar a parte para Roma. E se ele roubasse, o que acontece com o funcionário do governo no Brasil quando rouba alguma coisa? Ele é punido, ele às vezes é preso, ele perde o cargo. Mas para Roma passava a faca no pescoço. Vocês lembram daquele guarda que prenderam Pedro? Essa é outra história. Mas também fala que Herodes mandou justiçá-lo. Ou seja, eu não sei se castigou ou se mandou matá-lo. Né? Passou navalha no pescoço deles. E de Zaqueu falou, eu vou dar uma olhada na minha contabilidade. Se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Se eu tirei de alguém a mais, eu vou devolver 4 vezes. Ótimo. E dou metade dos meus bens aos pobres. O que é metade dos seus bens? O que você tem? O que você tem? Você tem um carro? Tem uma moto? Você tem uma casa? Então qual que é metade disso aí? É dinheiro para encrenca, hein? É muito dinheiro. Vou dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus não pediu nada disso para Zaqueu. Mas ele alegremente prontificou em dar metade dos seus bens. Que maravilha isso! Metade dos meus bens aos pobres. Ele ficou pobre? O dia que Jesus foi na casa de Zaqueu, para deixar ele mais rico. Deixar ele mais rico. Porque a Bíblia fala em Provérbios capítulo 19, verso 17, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e o Senhor o restitui. Você já aprendeu esse versículo? Provérbios 19, 17. Vai lá, procura aí. Quem dá ao pobre, quem compadece do pobre, empresta a ele, e o Senhor o restitui. Quando você dá uma esmola, a pessoa que recebe, o que ele fala? Deus te abençoe. Deus te dê em dobro. O que ele fez? Ele fez uma oração daqui, você deu para ele a moeda, ele fez uma oração para Deus te abençoar. Ele já fez aquela, Deus te abençoe. Obrigado. Deus te dê em duplo. Dê 2 vezes mais ou 3 vezes. Que promessa maravilhosa. Então Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Zaqueu era um caso perdido. Se você se considera perdido, ainda tem oportunidade de ser achado. Conversa com Jesus. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está em todo lugar. Ele vai ouvir do seu quarto, vai te ouvir do seu trabalho, vai te ouvir dentro do seu carro. Você pode fazer uma oração. Senhor, eu quero que o Senhor me salve. Me ajude,
venha morar em minha casa, vem morar em minha casa. Mudando de assunto, você sabe por que eu estou aqui? Aqui em Corumbá, Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia, Brasil. Porque uma mulher deu a casa dela, abriu a porta da casa dela, abriu a sua vida, recebeu Jesus lá na Europa. O evangelho entrou na Europa por causa de uma mulher chamada Lídia. O evangelho na Europa veio aqui para o Paraguai através da Escócia. Os missionários escoceses trouxeram o evangelho para o Paraguai para evangelizar os índios. Não sei se vocês sabem disso. E os índios, o evangelho veio também em 1912 para o evangelho atingiu a aldeia Terena, no Mato Grosso do Sul. Aí atingiu as fronteiras do Brasil. O evangelho foi a Cáceres, aqui no Mato Grosso, já no Mato Grosso. Veio para Corumbá, veio para Campo Grande. O evangelho entrou no Brasil lá por causa que essa mulher abriu a sua casa. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, os ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois foi batizada, ela e sua casa, e rogou dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E Paulo, então, leva o evangelho para uma mulher, uma empresária, que o evangelho entre na sua vida, que entre na sua casa, fazendo mudança admirável. Não sei que nível social você é. Se você está na classe A, B, C, D, sei lá. O importante é que deixa Jesus entrar na sua casa, deixa Jesus entrar na sua vida. E eu diria também que na sua casa física, né? Sua casa física, aí nessas 4 paredes, aí, no sentido literal, também deixa ele, abre a porta para ele, que a sua casa esteja aberta, que ele não vai ver nada estranho, vai ver uma casa de um cidadão honesto, que você possa fazer uma mudança, talvez possa melhorar. Peça para ele te ajudar a limpar, fazer uma limpeza também na casa, a limpar a geladeira que está contaminada com bebida alcoólica. Pense sobre isso, que se você é viciado numa bebida, está fora dos princípios da palavra. Então, que você possa abrir sua geladeira, que Jesus possa ver sua geladeira, que tem água, tem comida. Amém por isso. Que ele possa entrar na sala, está tranquilo, não vê nada que deixa você constrangido. Que possa ter uns versículos, porção da palavra de Deus. Nossa casa deve ter uns versículos na palavra. E nós temos o exemplo também, irmãos, nós já estamos chegando no nosso horário. O dia que Jesus foi numa prisão, que tirou Paulo e Silas, sacudiu a prisão, e o carcereiro, aquele que era responsável pela prisão, queria se matar. Paulo falou: não faça isso, não faça isso. Estamos aqui, ninguém fugiu. E aquele homem ficou admirado. E ele perguntou: o que é necessário para que eu seja salvo? Jesus falou, Paulo falou para ele: crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa. Que coisa bonita. O prisioneiro falou para ele. E aquele carcereiro levou Paulo e Silas para a casa dele. Naquela noite, cuidou da ferida que ele tinha, dos vergões que fala a palavra. De certo, passou uma pomada, lavou aquela ferida que estava sangrando. E ofereceu uma janta para ele. E naquela noite, aquele homem e sua família foram batizados. Naquela noite, coisa relâmpago. A coisa mudou naquela casa, de repente. Maravilha. Levando para casa, lhe pôs à mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa haviam crido em Deus. Que coisa boa, né? Rapidamente, irmãos, eu quero falar de uma outra casa que Jesus entrou, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Lembra dessa passagem?
Lázaro morreu, havia choro, tristeza. Pensa você, irmãos, uma morte provoca uma tristeza violenta, principalmente para uma pessoa querida. Lázaro devia ser querido, era amigo de Jesus. E aí o que aconteceu? Fala assim, era uma casa de hospitalidade, mas Lázaro morreu. Choro, desespero, tristeza. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Fica tranquilo, eu vou ressuscitá-lo. Jesus ressuscitou Lázaro e o que aconteceu? Depois, fala assim, João capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era como um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando um aratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés com os cabelos e encheu a casa do cheiro do unguento. Então, irmãos, Jesus foi na sua casa? Foi. Então é motivo de festa. Aqui era motivo de festa. Jesus ressuscitou meu irmão. Ele estava morto. Eu estava morto, Jesus me ressuscitou. Então eu tenho que comemorar agora. É o dia do meu nascimento. Por que não fazer uma festa? Por que não cantar parabéns por esse dia? Eu falo que alguns falam que eu sou festeiro, né? Gosto de festa. Realmente é motivo de comemorar o dom da vida. A festa de casamento é motivo de comemorar. A festa de aniversário a gente comemora o dia, mais um ano de vida que o Senhor nos deu. Então eles comemoraram ali. Eu fico pensando o que eles conversaram. Lázaro, como que era naqueles 4 dias que você passou lá no túmulo, hein? O que você pensou? Você sonhou? Você tinha visão? Você viu o céu? O que aconteceu nesses dias que você estava apodrecendo, Lázaro? Agora vamos comemorar. E o que aconteceu? Maria derrama sobre os pés de Jesus e enxugava com seus cabelos, né? E encheu a casa com todo aquele cheiro agradável. Aquele trabalho que ela fez, aquele perfume penetrou nos pés de Jesus, nas pernas de Jesus, que quando ele morreu ainda tinha aquele aroma. Pode ter certeza disso. Estava presente, era um perfume de boa qualidade. Aquele perfume que a gente passa e toma banho, mas continua presente no corpo. É um perfume de boa qualidade. Então, o dia que Jesus foi à casa de Lázaro, de Maria, de Marta, foi para comemorar. Que Jesus possa entrar na sua casa e você possa fazer uma festa, convidar seus parentes. Agora também tem o seguinte, alguns criticam. Você vai gastar dinheiro à toa derramando perfume sobre Jesus? Você vai fazer à toa essa festa? Não tem necessidade. É necessário. É necessário. Alguns criticam, porque você mudou, você não gasta mais com bebida, com droga, com mulheres, com vícios, com jogos, fica na loteria jogando, joguinho pelo celular. Não precisa mais fazer isso. Aplica na vida de Jesus. Aplica na vida dele. E convida seus parentes para comemorar com seus irmãos, sei lá, com seus tios, seus filhos, para falar que o dia que Jesus fez na sua casa aconteceu isso, isso e isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tá? Eu teria mais coisa para falar, mas o tempo se foi. Muito obrigado. Abraço. Esse é o nosso irmão missionário Isaías, né? Realmente é um bom tema. Realmente é importante saber, né? Quando Cristo veio ao meu coração, nessa casa, nesse tabernáculo, né? Realmente nesse templo, que é o corpo, e realmente temos que saber da nossa mente, o culto racional, ter na mente o dia que o Senhor marcou o encontro comigo e entrou na minha vida e fez toda a diferença, né? Então, queremos agradecer por Isaías, né? Por esse tema muito bom, né? Muito feliz no tema, e realmente é um tema atual
E você tem que saber esse dia, você tem que registrar, você tem que registrar essa data de nascimento com Jesus Cristo, desse relacionamento. Você tem que saber. É uma coisa que você tem que saber com toda segurança. O dia que o Senhor veio à sua casa. E queremos agradecer a Isaías, a Rosângela, que está aqui hoje no Toque do Dia, e essa disposição de anunciar a palavra de Deus. Queremos louvar a Deus por isso e agradecer a presença de Isaías e Rosângela no Toque do Dia. Na próxima quinta-feira teremos Rosângela, também vai trazer uma palavra, já que todos fiquem sabendo que na próxima semana Rosângela vai estar aqui no Toque do Dia. Deus abençoe a todos e agradecemos a atenção de todos.